Eu saúdo a amada igreja, toda a vizinhança e todos que nos ouvem e veem com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Apocalipse 1, versículo 3. Amém? Amém. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aleluia. Irmãos, esse livro ele é enigmático, né? É um livro que tem certas discussões desnecessárias, mas o que é importante nisso? Porque nós precisamos estar atentos a isso que nós estamos ouvindo, estamos lendo, porque somos bem-aventurados por isso. Aí o que nós precisamos fazer? Levar essa mensagem às pessoas. Porque a gente ainda não se percebeu, a igreja ainda não se percebeu, de um modo geral, que as gerações mudaram. Os comportamentos de hoje em dia dos jovens são outros. E a maneira que nós temos que acessar esses jovens não é mudando o evangelho, mas é mudando a nossa maneira de tratá-los. Ou seja, com amor, com verdade, falando a verdade, mostrando a eles a verdade. Porque o inimigo vai tentar a todo momento desqualificar a palavra do Senhor. E isso é notório. E muitos acabam embarcando nisso. Mas o que nós precisamos fazer? Focados na verdade, orando, meditando, respeitando, perdoando e amando. Não desqualificando ninguém. Porque muitas das vezes, a gente, por nome de não sei o que, a gente desqualifica o irmão que está no caminho que não é o caminho correto, o qual nós seguimos. Mas é o caminho que ele escolheu. De repente, aquilo que ele aprendeu como certo. Porque se eu nasci no Japão, cresço no meio de japoneses, eu vou aprender a falar em japonês. Eu vou aprender a cultura dos japoneses. E nós vivemos o que? A igreja de hoje? Vivemos no passado. A gente continua pregando as coisas do passado como se fosse o passado. Às vezes, quando a gente tira um versículo e faz uma pregação em cima dele, qualquer tipo de explanação, existem alguns irmãos que ficam, mas isso não é bíblico. Aí eu falo, você quer pregar a Bíblia do passado ou a Bíblia do presente? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela se renova. Então eu não posso mudar a verdade do Evangelho. Qual é a verdade? Amai-vos uns aos outros. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Mas eu tenho que mudar a maneira como que eu trato meu irmão. Porque no passado, depois de Jesus, né, a igreja que se reunia até em sepulcros, porque era perseguida, lidava com amor, repartindo, sempre em comunhão. Depois, quando entraram os imperadores, a igreja passou a ser a elite, passou a ser algo mais importante do que Jesus. Jesus ficou em segundo plano. O evangelho de Cristo deixou de ser pregado, porque valia mais a obediência aos sacerdotes do que a palavra. Tanto que criaram doutrinas e mais doutrinas. E até hoje, às vezes a gente está em determinados lugares, as pessoas estão discutindo armenismo e não sei o que lá mais, esquecendo do cristianismo. Temos que pregar o que? O amor. Aí eu tenho que ouvir, graças a Deus que eu ouvi essa palavra, que coisa linda, está no meu coração, agradeço a Deus e partilho ela com o outro. Qual a melhor maneira de partilhar? Amando, compreendendo, não procurando ver qual é o problema do irmão, o que levou ele àquela situação, mas sim o que pode tirá-lo daquela situação, o que pode fazer com que ele acredite que esse Deus é real. Porque a gente, desde a época do Evangelho, a gente está acostumado ao quê? Tocar na ferida. Se eu não ver, eu não acredito. Né? Eu tenho dúvidas. Até hoje a igreja é assim, duvida das coisas. A gente tem fé, mas duvida da fé. Por quê? Porque a gente tem pressa nas coisas.
A gente diz que o Senhor está com tudo sob o controle, mas a gente fica controlando aquilo que Ele faz, duvidando, às vezes esquecendo de levar o mais importante, porque em Mateus 13, no versículo 17, diz assim, ó, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Quer dizer, nós somos agraciados em poder ter essa palavra, em poder compartilhar essa palavra, e precisamos fazer o quê? Levar para mais pessoas, porque é algo que eu não posso guardar para mim. A graça é algo que eu recebo e partilho, e a palavra de Deus tem que ser partilhada. E com o que ela tem que ser partilhada? Com amor, com dedicação. Quando o Evangelho diz que Jesus diz que eu tenho que perdoar 70 vezes 7 por dia, eu ainda fico assim em dúvida com determinadas coisas. Eu ainda tenho meu coração atravado. Por quê? Porque tem coisas que eu perdoo e tem coisas que eu não perdoo. Quando diz que eu tenho que amar, às vezes eu coloco, mas eu amo todo mundo, mas eu tenho afinidade com o outro. Eu não disse que era para ter afinidade, disse que era para ter amor. Então não adianta eu adaptar isso à minha vontade, mas sim à vontade do Senhor. E assim temos que fazer com essa palavra de Deus hoje, para que possamos acessar essa geração que está perdida, essa geração que tem uma linguagem que de repente a gente fica até preocupado, porque eles só falam palavrões. Por que só falam palavrões? Porque de certo ouviram dentro de casa, porque ninguém aprende a falar se não ouvir. Então o que precisamos fazer? Mudar o quadro dessa geração. E é o que? É com amor, é com palavra, é com oração. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continua abençoando.